Ok, então vamos começar essa aula de hoje. A gente termina hoje o assunto de ondas eletromagnéticas, lembrando um pouquinho o que foi visto até agora. Então, foi todo o formalismo, ok, de mostrar como uma onda ela funciona, né, a partir das equações de Maxwell, e mostrar a interdependência de um campo elétrico, ok, que aparece devido a uma variação de campo magnético, que aparece devido a uma variação de campo elétrico, etc. Então, os dois se sustentam e isso cria uma onda que se propaga, ok? Então, um dos aspectos que a gente vai ver hoje, vai continuar a ver, é o aspecto do transporte de energia. Vocês lembram de Física 2, ok? Tudo que a gente está fazendo agora com ondas eletromagnéticas, ok? Tudo o formalismo, ok? Já foi estudado em Física 2. A particularidade é a equação de onda, que é a equação que é derivada a partir das equações de Maxwell, ok? Mas que tem a forma da equação de onda que vocês já estudaram, ok? E as relações entre o campo elétrico e o campo magnético, cada um desses campos, ok? O campo elétrico, ele obedece à equação de onda, e o campo magnético obedece à mesma equação de onda, ok? Na onda, eles estão os dois oscilando, ok? De maneira bem particular, a gente estuda um caso particular de onda, ok? Que é a onda plana, monocromática, ok? Tem vários outros tipos de onda, então essa aqui é a onda plana, que não é muito realista, okay, fisicamente, porque a onda plana quer dizer que a frente de onda ela é um plano infinito, okay, que se estende de menos infinito a mais infinito, e obviamente que fisicamente isso aqui não é realizável, ok? Mas é um bom formalismo. E aí você tem que na onda monocromática, na onda plana, a direção de propagação é perpendicular ao plano no qual os dois campos oscilam. O campo elétrico é perpendicular, oscila, ok, perpendicularmente ao campo magnético, ok, e a direção de propagação então é perpendicular a esse plano dos dois campos. Então isso está desenhado aqui. Vocês têm os eixos x vertical e y aqui e z, ok, o que seria aqui a direção de propagação seria o eixo z. E aí você tem, é uma onda que é, a gente vai voltar a falar de polarização, ok? Aqui o campo elétrico, ok? A amplitude do campo elétrico aqui é chamada de A, ok? Nessa ilustração que eu tirei do livro do Moisés Nussensweig. Então você tem aqui o campo elétrico que oscila, ok? Então o valor do campo elétrico ele depende, ok? Da posição Z. Essa aqui é uma fotografia, ok? Ou seja, é num dado instante de tempo, onde você vê o valor do campo elétrico em várias posições no espaço em um momento fixo, tá? Então você vê que ele oscila, e ele é paralelo a essa direção, a esse eixo X, tá certo? Então, essa onda, ela é polarizada linearmente, porque ela oscila, é uma direção que é constante, que é a direção do eixo X. Então, às vezes aponta para a direção dos X positivos, às vezes aponta para a direção no sentido dos X negativos, mas ela está sempre paralela a esse eixo X, ok? Então, é uma onda polarizada linearmente, ok? E a mesma coisa, o campo B é perpendicular, ele oscila paralelamente ao eixo o Y, e então a direção de propagação aqui é o eixo Z, ok? Então, vocês começaram a estudar um pouquinho a parte de energia na última aula. Então, a gente tem aqui a densidade de energia eletromagnética no vácuo, ok? Essencialmente, a gente vai estudar a propagação dessas ondas eletromagnéticas no vácuo. Então, essa densidade de energia, ela é constituída metade, ok? Aqui eu coloquei a contribuição do campo elétrico, ok? E aqui a contribuição do campo magnético. Eu não vou voltar sobre isso, mas essas duas contribuições são iguais.
Então, uma pode ser escrita como meio de y0 e ao quadrado, e a outra como meio de b ao quadrado sobre m0, mas esse daqui e esse daqui, ok, são iguais. E aí, como que a gente vai tratar, ok, dessa energia e da propagação da energia? Então, as ondas eletromagnéticas, elas transportam energia. Então, a gente usa o vetor de Poynting, que tem essa definição, é chamado de S em geral, ok? É um vetor, e ele é 1 sobre m0, é o produto vetorial do campo elétrico pelo campo magnético, ok? Então, esse 1 sobre m0, claramente, a gente vai ver a dimensão e a unidade desse vetor aqui. A gente tem a dimensão, unidade de campo elétrico, aqui, dimensão de campo magnético, ok? E o vetor de Poynting, então, é esse produto vetorial. O produto vetorial, eu lembro a vocês que o resultado do produto vetorial, ele vai ser perpendicular ao plano, ok? Formado por esses dois vetores. Como E e B são perpendiculares, então você tem que S vai ser perpendicular ao plano, ok? Formado pelos vetores campo elétrico e campo magnético, ok? E na verdade S é na direção da propagação, ok? Então S aqui, se você fizer, então com a mão direita, por exemplo, ok? Com a mão direita, ok? Campo elétrico, vou fazer aqui o que tem nessa ilustração aqui. Então, se tem o campo elétrico, vamos dizer que ele aponta para cima, ok? Mão direita. Com o polegar, esse dedo aqui, ok? Na direção do campo B, e aí o terceiro dedo vai dar a direção do vetor de Poynting, que é também a direção de propagação, ok? Então, esse aqui, em termos de direção e sentido, ok? Então, direção e sentido, S é perpendicular ao plano XY aqui, campo elétrico, campo magnético, ok? Essa aqui é a direção de propagação, ok? Da energia. Em termos de magnitude, ok? Então, vocês sabem que o produto vetorial, para calcular o módulo desse vetor, é o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo vetor, e o seno do ângulo que eles fazem entre si. Como esse ângulo é π sobre 2, então você vai ter módulo de E, módulo de B sobre y0. Vocês viram também uma relação que é muito, muito importante, ok? Que é que na onda eletromagnética, o campo elétrico e o campo magnético estão relacionados, ok? Através da velocidade de propagação da luz, ok? Particularmente, eu não coloquei aqui, mas o campo magnético é igual ao campo, a cada momento, ok? Cada posição, ao campo elétrico dividido pela velocidade de propagação da luz, C, ok? Então, por exemplo, se eu fizer aqui que B é igual a E sobre C, ok? Então, eu vou substituir aqui por E sobre C, eu vou ter que esse módulo do vetor de Poynting é igual a 1 sobre μ0 E ao quadrado sobre C. Eu posso também substituir o campo elétrico por B vezes C, ok? E aí eu vou escrever esse vetor de Poynting como C, B ao quadrado sobre μ0, ok? Então, em geral, a gente vai usar, ok? O campo magnético, como vocês viram, ok? É E sobre C, C é 3 a oitava metro por segundo, então o campo magnético é muito menor em termos, mesmo se não são duas grandezas iguais, ok? Um é em volt por metro e outro em Tesla, mas o valor do campo magnético é muito, muito menor do que o valor do campo elétrico e os efeitos, okay, que a luz ela vai ter sobre a matéria, particularmente, que são essencialmente devidos à ação do campo elétrico, okay, sobre as cargas da matéria. Então, a gente vai escrever, como a gente pode escrever tudo em função de E ou tudo em função de B, já que eles estão relacionados, a gente, em geral, vai escrever tudo em função do campo elétrico. E aqui vocês reconhecem também, ok, um resultado de Física 2. Física 2, a gente viu, quem fez essa disciplina, de uma maneira geral, a energia relacionada a uma onda, ok, ela é proporcional ao quadrado da amplitude, ok, dessa onda, ok? Então, se é... e a gente reencontra isso aqui
aqui. Então, aqui a gente vai ver qual é a unidade, mas está relacionada à energia, ok? É proporcional ao quadrado da amplitude, ok? E agora vamos justamente a essa parte de dimensão e unidade. É uma coisa que eu acho que já falei, que é importante você se acostumar. Não é a cada passo que vocês têm que fazer isso, mas de vez em quando verificar, ok, que está tudo bem, dimensionalmente falando, e em termos de unidade. Dimensão quer dizer que você não precisa se colocar num sistema de unidades, ok? Dimensão é, por exemplo, comprimento, tempo, ok? Corrente, essas grandezas, ok? E unidade é num sistema particular, o que a gente usa é o sistema internacional, então a unidade da dimensão comprimento é metro, a unidade da dimensão tempo é segundo, etc, ok? Então, aqui eu coloquei, esse aqui quer dizer que a unidade desse vetor de pointing, ok? Vai ser o produto de todas as unidades aqui. Então, eu coloquei aqui usando essa expressão aqui, 1 sobre μ0, então a unidade de 1 sobre μ0, que vai ser μ0 é Henry por metro, então a potência menos 1, ok? Unidade de campo elétrico é volt por metro, unidade de campo magnético é Tesla, ok? Então façam esse exercício de verificar essas unidades. Aqui, como é metro por Henry, já que você tem que pegar, então metro por Henry vezes volt por metro, você vai ter volt por Henry, na verdade, vezes Tesla, ok, volt por Henry. E aí você vai lá procurando o que é Henry, o que é Tesla, o que é volt nas unidades básicas do sistema internacional. Eu coloquei aqui, ok? Então, esse aqui é 1 sobre μ0, ok? Então, vai ser esse aqui, ok? 1 sobre Henry, em termos dessas unidades, segundo, ampere, quilograma, metro, esse aqui é volt, esse aqui é Tesla, e aí você verifica, você simplificando aqui quilograma com quilograma, metro quadrado, o que fica no final é quilograma por segundo ao cubo, ok? E aí você verifica que esse aqui é joule por segundo, ok? Por metro quadrado, que é o quê? Joule por segundo é watt, ok? Não escrevi aqui, mas é watt, ok? Que é outra unidade derivada, ok? Watt por metro quadrado, ok? Então, essa aqui é watt é potência por unidade de área, ok? Deixa eu só salvar aqui. Então, como eu falei aqui, joule, energia por tempo sobre área e potência sobre área, tá? Então, a questão aqui, eu não vou fazer. Então, a gente verifica isso aqui. Então, isso aqui não é uma energia, na verdade, é uma energia por unidade de tempo, por unidade de área, o que faz sentido, porque se eu perguntar a você, eu tenho aqui um laser, ok? Aí eu estou iluminando com essa luz laser, qual é a energia desse laser? Aí você vai dizer, depende do tempo que eu vou medir essa energia, obviamente, porque quanto mais tempo eu deixar essa luz ligada, mais energia vai ser, ok, detectada, por exemplo, ou usada para fazer alguma coisa. E também tem o problema da área iluminada, porque o laser, ele mesmo, ele tem uma certa potência, ok, que é por construção, e aí você pode manipular, por exemplo, a, a área desse laser. Você pode ter ele, você pode focalizar ele, você pode desfocalizar, ou seja, a energia vai depender dessa aqui, a energia por unidade de tempo por área vai, ok? E esse aqui é medido pelo vetor de Poynting, ok? Então, continuando, essa é uma questão que, inclusive, vocês podem ver que eu não respondi, ok? Então, quais são as dimensões e a unidade no sistema internacional da densidade de energia? Talvez vocês já fizeram essa aqui. A definição, eu lembro, é essa aqui. Então, você tem aqui ε0 é ao quadrado e b ao quadrado sobre μ0, ok? O termo meio, esse aqui não entra na dimensão, é só uma constante, ok? Então, você espera que a dimensão dessa aqui, já que você chama, é importante, o nome que é dado a essa aqui é densidade de energia. Densidade volumétrica, então deve ser joule por metro cúbico, ok? E aí você pode verificar que com essas unidades aqui que eu fiz, por exemplo, ε0 vezes E ao quadrado, farad por metro, volt por metro ao quadrado, aí você tem essa aqui, verificar, ok? É uma pergunta,
se é joule por metro cúbico, ok? Então, é um exercício que vocês podem fazer. Ok. Então, esse vetor de Poynting, ok? É uma potência por unidade de área, ok? Mas é um valor instantâneo. Eu lembro a vocês que eu não escrevi aqui, mas, por exemplo, tá nessa parte aqui. O campo elétrico, ok? Se eu escrever aqui, que campo elétrico é esse? É o campo elétrico oscilando, né? Então, está escrito aqui, por exemplo, aqui ele está ao quadrado, mas esse campo aqui é zero, que é a amplitude, seno de kx menos ômega t, tá certo? E esse aqui é B0, seno de kx menos ômega t, ok? Então, isso são campos que oscilam a frequência, aqui eu coloquei ômega sobre 2π, a frequência Ni, ok, da oscilação em Hertz. Então, são frequências, ok, que podem ser bastante altas. Por exemplo, a luz visível, ok, a frequência é da ordem de 10 a 14 Hz, ok? 10 a 14 Hz. Então, por exemplo, quando tem um momento, quando o campo elétrico oscila, ok? Que ele vai ser máximo, então ele chega a essa amplitude dele, que é zero, depois ele diminui, passa por zero, depois vai menos zero, né? Então, vamos pegar o momento que ele é igual a zero. Então, tem um momento que S é igual a zero, ok? Então, a gente não interessa, imagine você fazer um detector, ok, alguma coisa, um medidor dessa grandeza aqui, um medidor de energia, ok, por unidade de tempo, por unidade de área. Então, instantaneamente é demais, ok? Então, o que interessa mais a gente é um valor médio, ok, da energia transportada. Então, como é que a gente faz a média temporal, ok? Então, a gente vai chamar essa média temporal, que é S aqui que está S médio, ok? A gente coloca esse parêntese, né? Esse colchete, ok? Para dizer que é uma média temporal, ok? De S. E como é que a gente faz? Ele está oscilando, ok? Com uma frequência muito rápida. O que a gente faz é integrar sobre um período, porque vai se repetindo. Então, a gente sabe que se fizer sobre um período, depois, se fizer dois, etc., vai repetir. Então, a gente integra sobre um período aqui, o tempo, ok? Tempo dt, e a gente calcula, então, esse valor médio, ok, de S. E aí, como E está ao quadrado, aqui, por exemplo, eu peguei essa expressão aqui, 1 sobre μ0c, o campo elétrico ao quadrado, 1 sobre μ0c, o campo elétrico ao quadrado. Então, você tem esse aqui ao quadrado, ok? Vamos dizer que, nesse caso aqui, não depende do tempo, sai da integral. E aí, você vai ter uma integral de seno ao quadrado, ok? Sobre um período. Então, essa aqui vai ser meio, ok? Vocês concordam que o seno, ele oscila entre menos 1 e mais 1. O seno ao quadrado, ele vai oscilar entre 0 e 1, ok? Então, se você pegar a média, você vai ter meio. Basicamente, é uma maneira de lembrar. Então, a média desse seno ao quadrado, aqui, sobre um período, ok? Ou sobre vários períodos, vai ser meio, ok? Então, você obtém a expressão da intensidade, a gente chama isso aqui de intensidade, que é o valor médio do vetor de Poynting, ok? Que é 1 sobre μ0c, ok? E aqui a gente tem E0 ao quadrado, que é a amplitude do campo ao quadrado, sobre 2. E como E0 sobre raiz de 2 é o que a gente chama de root mean square, é RMS, ok? Então a gente pode escrever também que é 1 sobre semi0, ok? É RMS ao quadrado, ok? Então, essa aqui, vocês podem ver que aí não depende mais do tempo, ok? Então, você tem, essa aqui é constante, essa aqui é amplitude, ok? Que, por enquanto, a gente está usando uma amplitude que é constante, uma onda plana, ok? Com amplitude constante. Então, essa aqui é uma constante, não é mais uma função do tempo, ok? Como é o vetor de Poynting. E então, essa aqui é chamado de intensidade, ok? E é isso que a gente vai usar na prática, ok, para caracterizar a energia, a potência de uma onda eletromagnética, ok? Então, aqui lembrando a definição I, então qual é a unidade de I? A gente já viu, é a mesma unidade de S, então é watt por metro quadrado, ou joule por segundo por metro quadrado, ok?
E aqui a definição em função do campo magnético. Obviamente, a gente pode escrever também em função do campo elétrico, pode escrever em função do campo magnético, ok? Então, vamos aqui a um problema que já foi estudado em Física 2, particularmente com ondas sonoras, mas para mostrar que esse formalismo de ondas, ok? De ondas monocromáticas particularmente, ok? É muito importante vocês, ok? Se precisar fazer uma revisão de Física 2, o que a gente está fazendo agora, na verdade, é bom porque esse formalismo de onda, ele serve para qualquer onda, ok? Então aqui a gente vai fazer mais uma aplicação, ok? Agora para a onda eletromagnética, que foi feita em Física 2 para ondas sonoras, ok? Que é sobre a onda emitida por uma fonte pontual, por exemplo. Okay? Para ilustrar bem o significado dessa grandeza aqui, que é a intensidade. Okay? Então, se você tem uma fonte pontual, aqui os círculos não são muito concêntricos, você tem que imaginar que eles são concêntricos, ok? Então, você tem uma fonte pontual que está emitindo luz em todas as direções, ok? De uma maneira isotrópica. Então, essa fonte, ela tem uma certa potência, tá certo? A gente não pode dizer que ela tem uma certa energia, porque vai depender de quanto tempo ela fica emitindo, ok? Então, ela emite energia com uma certa taxa, uma energia por unidade de tempo, e a gente desenha aqui as frentes de onda, que são a definição de frente de onda, eu lembro, que é o lugar geométrico, realmente espacial, ou seja, x, y, z, onde a fase é constante, ok? Então, todos os pontos nessa frente de onda aqui, eles têm a mesma fase. Então, como a fase é tipicamente KR menos ômega t, ok? Eles foram emitidos, ok? No mesmo momento, ok? Nessa fonte pontual, ok? E então, eles vão se propagando, ok? Então, à medida que vão se propagando, ok? O raio dessa frente de onda, vamos pegar essa daqui, ok, que se propaga. Então, o raio vai aumentando, obviamente. Só que, se você fizer, então você vai ter se você pegar toda a energia que está nessa frente de onda, ok, por unidade de tempo, você deve reencontrar, se não tem perda de energia, obviamente, você deve reencontrar a energia que é emitida a cada momento. Só que essa energia, ela fica distribuída sobre uma frente de onda cuja área vai aumentando com o tempo, ok? E então, o que vai mudar aqui? Se você pegar tudo, você vai recompor sua energia, ou sua potência, ok? Energia por unidade de tempo. Mas a intensidade, o que acontece com a intensidade? Como você tem a integral aqui, a energia que está contida aqui é a mesma que a energia que está contida aqui, como a intensidade é energia por unidade de tempo por unidade de área, obviamente que a intensidade ela vai diminuindo à medida que a frente vai se propagando, ok? Então, a intensidade, que é potência por área, ok? Ela vai ser distribuída, aqui a potência da fonte, ok? E ela vai ficar distribuída sobre uma área que é a superfície de uma esfera de raio R, que é 4πr ao quadrado, ok? E aí vocês podem ver que a potência é definida pela fonte, e aqui você tem que quando R, o raio aumenta, ok? Então essa intensidade ela vai diminuindo, ok? Como é de se esperar. Então quanto mais longe você fica de uma fonte de radiação eletromagnética, ok? Menor fica a intensidade, ok? O que é bem lógico. Então, a gente vai fazer aqui um exercício, né, que eu peguei. De novo, tentem ver essa aqui. Eu vou refazer essa figura. Eles não são muito concêntricos, mas aqui. Aí vocês eu vou deixar 5 minutinhos para vocês responderem essas perguntas, ok? Então, anotem aqui, ok? Essa relação, que a intensidade é a potência, ok? Da fonte sobre a superfície, a área, ok? Do lugar onde a distância R, onde você quer medir essa intensidade, ok? Então, a essa distância R, a intensidade é a potência dividida pela
pela área, ok, da esfera de raio R, ok? Então, a gente tem aqui que tem uma fonte luminosa pontual isotrópica, quer dizer que se propaga da mesma maneira em todo o espaço, ok? Ou seja, as frentes de onda, elas são esféricas, ok? E há uma distância de 20 metros, ou seja, R igual a 20 metros, ok? O campo elétrico máximo, ou seja, a amplitude do campo é 1 volt por metro, ok? Aí a gente quer saber 3 coisas. A gente quer saber o valor máximo do campo magnético, ok? Associado a esse campo elétrico na onda eletromagnética, a intensidade da luz a essa distância da fonte e a potência da fonte, ok? Então, são 8h27, eu vou parar de gravar e vou deixar para você 5 minutos para fazer isso aqui, ok? Ok, vamos lá. Então, eu acho que eu escrevi aqui, pronto. O primeiro aqui, então, resumindo que na distância R igual a 20 metros, o campo magnético, a amplitude é 1 volt por metro. Então, o valor máximo do campo magnético está relacionado com o valor máximo do campo elétrico, ok? Através da constante C. 1 volt por metro dividido por 3/8 dá 3,3 nanotesla, né? 10 a menos 9 Tesla, como vocês encontraram. Ok? Então, uma das... por que é interessante fazer esse exercício bestinha? Porque aí pratica, não sei o quê. Mas também esse fato de manipular, ok? Vocês têm que ter uma calculadora. Vocês têm que manipular isso aqui, ok? E não evitar erros de cálculo, ok? E também, quando vocês vão apresentar um resultado, ok? Vocês entendem que se não colocar aqui a unidade, não quer dizer nada, né? 3,3 nano o quê? Ok? Então, a unidade é tão importante quanto, ok, o valor numérico, ok? Aí, o item B aqui, a intensidade da luz. Aqui, a gente tem que, por definição, ok? Aí eu vou escrever aqui em função do campo elétrico máximo. Eu poderia escrever também em função do campo magnético máximo. Então, 1/2 μ0 C vezes a amplitude do campo elétrico. Aí eu substituo aqui, ok, com os valores. Aí vocês têm que fazer isso, ok? Porque não é só, isso aqui é trivial e fazer. Tem que fazer, ok? E aí eu faço com as unidades, ok? Para verificar que no final eu encontro. Aqui eu não faço a verificação, porque eu sei, mas ok, eu encontro 1,3. Eu também encontrei isso aí, professora. Eu também Certo? encontrei Não é isso. porque eu vejo aqui que não é o valor que foi, mas aí eu... É porque eu peguei a fórmula errada. Certo, Eu ok, peguei não, como tudo fosse bem, para sem problema. RMS. Eu que tô um pouquinho me perguntando, porque na verdade vocês têm que verificar, ok, o que eu faço. Eu posso também errar, às vezes, se eu não verifico. Uhum. Então, eu imagino que seja esse aqui, ok? Em termos de ordem de grandeza, eu sei que é nessa faixa, mas vocês têm que verificar, ok? Inclusive, se alguém encontrar um erro, por favor, mesmo se for depois da aula, ok, por e-mail, alguma coisa, me avisem para não deixar um erro nos meus slides, ok? Então, foi isso que eu encontrei, só aplicando a expressão, ok? Então, você vê, é só aplicar a fórmula, mas tem que aplicar, tem que colocar, então, as unidades. Então, é uma intensidade relativamente baixa, né? 1,3 miliwatt por metro quadrado, ok? E aí, você, no terceiro, a potência da fonte. Então, como a intensidade é a potência que vai, ok, ser distribuída numa área maior e maior, então, a qualquer distância, se você conhece a distância e a intensidade nessa distância, ok? Esse valor aqui depende da distância, esse aqui também, o P que não depende, o P é da fonte, ok? Então, você multiplica a intensidade à distância R pela área da esfera, ok? E aí você encontra, aqui eu achei 6,5 watts, de novo, alguém encontrou esse valor? Eu também encontrei esse valor, professora. Também, ok. 6,5 watts. Só Eu para... também. Então, é uma fonte de 6,5 watts, ok? Ou seja, quer dizer que a fonte está emitindo onda eletromagnética, pode ser onda de rádio, ok? A uma taxa de 6,5 joule por segundo, ok? Ok. Então, sobre
esse transporte de energia. Vamos, ok, nas listas, ok, você tem que fazer isso aqui. Nos testes que eu vou colocar online também vai ter manipulação, mas realmente é bastante trivial. A gente está limitado a ondas planas, ok, monocromáticas. As relações são essas, ok? Então, cuidado com as unidades, etc, etc. Ok. Então, segundo aspecto que vocês já abordaram nas últimas aulas, ok, é a polarização das ondas eletromagnéticas, ok? Então, ondas eletromagnéticas, ela é constituída, como a gente viu, de dois campos, elétrico e magnético, que se propagam juntos, ok? Em fase, com uma relação de módulo, ok? Que é muito rígida, ok? E, então, é uma grandeza vetorial. Então, a gente tem uma direção, ok? Um sentido de oscilação desse campo, ok? Então, esses campos, eles oscilam em direções definidas. Essas direções não são necessariamente constantes no tempo, tá certo? Ela pode girar, a gente vai ver isso aqui, pode mudar, mas a gente vai chamar de polarização da luz, ok? A direção de oscilação do campo elétrico. Direção de oscilação do campo elétrico. Por que não do campo magnético? Porque quando você coloca aqui, por exemplo, o efeito que a radiação ela tem sobre a matéria, sobre as cargas particularmente, ok? A interação eletromagnética básica, ok? Que é uma das 4 forças da natureza. Então, você tem duas contribuições. Aqui, ok, seria bom vetorialmente, na verdade, você tem a contribuição do campo elétrico, que é a carga, ok? Vezes o campo elétrico, ok? E aqui a contribuição do campo magnético, ok? Que é essa mesma carga Q, que tem uma velocidade V, ok? Então, vocês podem ver aqui, você tem a carga vezes o campo elétrico, carga vezes o campo elétrico. Então, você tem esse fator entre os dois aqui, que é V sobre C, onde V é a velocidade da carga. Então, em geral, ok, essas velocidades, a gente não considera elas, ok, a nível de física quântica particularmente, como sendo relativísticas, elas não são nem um pouquinho comparáveis com a velocidade da luz. Esse termo é muito pequeno. O efeito, ok, do campo, da radiação eletromagnética sobre a matéria vai ser essencialmente devida ao campo elétrico, ok? Então, você tem uma antena, ok, onde você tem esses elétrons, ok, livres. Então, chega uma onda eletromagnética polarizada, ok, por exemplo, verticalmente, ok? E aí, uma onda de rádio, ok? Polarizada verticalmente. E aí você coloca essa antena, ok? Na direção, obviamente, para que os elétrons, eles vão oscilar à frequência do campo, ok? Na direção do campo, ok? Enquanto que a contribuição do campo magnético da onda, que é presente, ok? Mas ela é muito, muito, muito pequena. Então, a gente vai se preocupar unicamente, ok? Com a direção de oscilação do campo elétrico, porque conhecendo conhecendo tudo sobre o campo elétrico, a gente sabe tudo sobre o campo magnético também, ok? Então a definição é que a polarização, a direção de polarização da luz, ok, é a direção de oscilação do campo elétrico, ok? Então eu coloquei aqui alguns exemplos de polarização linear, por exemplo, ok? Então a gente tem aqui no plano, então esse aqui é o plano perpendicular à propagação. Então, eu não sei se propaga aqui na direção do campo, na direção entrando na página ou saindo da página, tanto faz, ok? Pelo que eu vou falar agora, tá? Então, vocês têm aqui essa setinha aqui, ok? Não é um vetor, é porque, na verdade, quando ele está daqui para lá, ok? O campo elétrico é máximo, aí ele vai oscilando, aí vai diminuindo, 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 passar por zero, depois vai para baixo, vai, ok? Então ele está oscilando entre esse valor aqui e esse valor aqui, mas sempre paralelo ao eixo OY, tá certo? Então eu não sei se ele se propaga para dentro da página ou para fora, mas eu sei que a direção de propagação dele na verdade, aqui eu não sei nada. Ele poderia também se propagar na direção X, tá certo? Tudo que eu posso dizer aqui é que essa polarização é linear. Por que eu digo que ela é linear? Porque ela é
realmente sempre paralela a esse eixo Y, ok? Aqui também ela é linear, porque ela oscila assim, ok? Só que agora no plano, na direção do eixo X, tá certo? E aqui ela também é linear, ok? Porque ela oscila, ok? Só que faz essa direção de oscilação do campo elétrico, ok? Faz um ângulo θ com X, ok? O π sobre 2 menos θ com Y. Mas essa direção ela é constante, ok? θ é constante, ok? Então, é uma polarização linear, porque você vê que é uma reta aqui, ok? Então, nem toda polarização é linear, ok? Aqui, eu vou mostrar alguns exemplos. Eu vou tentar explicar um pouquinho. Acho que vocês já fizeram isso aqui, na verdade, na última aula. Então, você tem também Física 2 como um movimento circular, ok? Uniforme, particularmente, ok? É a composição de dois movimentos harmônicos, ok? A uma dimensão, ok? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um primeiro momento eu tenho essa setinha preta, ok? E eu escrevi que é X, então é a componente do campo elétrico, ok? Na direção é X. Então, esse campo, ele está oscilando nesse plano. Então, a direção de propagação é Z. Então, seja entrando, seja saindo. E aí você tem Y, que vai ser a projeção, ok? Desse vetor aqui, campo elétrico, na direção, ok? Y. Aí vocês podem ver que essa seta preta aqui, então, como a expressão do campo na direção X é zero, cosseno de ômega t, essa aqui, por exemplo, é em t igual a zero, tá certo? Ômega t igual a zero, cosseno de ômega t igual a 1, então é x igual a zero, e y é zero, ok? Claramente aqui. Então, aqui o campo está na direção do campo x, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele seja polarizado linearmente e paralelo a x, porque se você pegar um instante de tempo depois, ok? Então, você tem aqui, se o campo y tem essa defasagem de π sobre 2, ok? Em relação a componente x, ok? Então, quando o tempo aumenta aqui, a componente x vai diminuindo, né? Era máxima, ela vai diminuindo, ok? Vocês podem ver aqui, deixa eu ver aqui. Vou tentar fazer aqui. A projeção aqui, ok? Ela diminuiu, claramente, essa aqui é x, tá certo? E a componente é y, ok? Aumentou, tá certo? Então, vocês podem ver que a direção do campo elétrico passou daqui para lá, tá certo? E aí, se você pegar um intervalo de tempo, ok? Um tempo t depois, então você vai ter a nova direção. Então, x está diminuindo. Cadê? Aqui, ok? Aqui é x, porque o ômega t está aumentando, então o cosseno está diminuindo. E a componente y está aumentando. Então, vocês podem ver que esse campo aqui, a direção de polarização, ela está girando assim, tá certo? Aqui eu coloquei menos π sobre 2. Se você colocar mais π sobre 2, a direção de propagação, a direção de, ok? Que o campo gira, ela vai ser assim, tá certo? Então, nesse caso aqui, as duas são circulares, ok? São duas polarizações circulares. Uma que é direita, outra que é esquerda, depende, ok? A convenção depende um pouquinho em ótica, pelo menos, depende da direção de propagação, se ela está se propagando para dentro do slide ou para fora do slide. Mas o que importa aqui é dizer que ela é circular. Ela é circular porque as duas amplitudes aqui são iguais, ok? Agora, vocês podem imaginar que eles têm amplitudes diferentes, e aí, nesse caso, quando você vai fazer a composição, você vai ter uma onda elíptica. A gente não vai trabalhar com isso, é só para explicar a vocês que existem, ok, luzes que não são polarizadas, mesmo sendo polarizadas, elas não são polarizadas linearmente, ok? São circulares, ok? Então, a gente manipula essa polarização da luz fazendo o quê? Ok? Mesmo se você não entende os detalhes, você pode ver como é que você vai manipular, ok? A polarização da luz, ok? É mexendo, é o que? Esse aqui, você está mexendo na fase relativa das componentes, ok? E a gente sabe fazer isso com cristais anisotrópicos, etc. Então, a gente manipula essa fase e a gente sabe
a partir de uma onda circular, ok? Construir uma onda girar, quer dizer, fazer uma onda linear, uma polarizada linearmente, uma onda polarizada linearmente, a gente sabe girar a direção de polarização dela, a gente sabe transformar ela em elíptica, sabe transformar ela em circular, etc., etc., só mexendo nessa fase aqui, ok? Então, era só uma ilustração. Essencialmente, em física 4, o que a gente está fazendo é estudar polarizações lineares, já é de bom tamanho, tá ok? Ok. Aí eu vou falar aqui de uma coisa bem simples. Já ensinei várias vezes essa parte de ondas eletromagnéticas e eu não entendo por que os estudantes têm um problema com essa polarização, particularmente quando é linear. O tipo de exercício que a gente faz, porque é assim que a gente vai determinar qual é a polarização da luz, ok? É a gente usa placas polarizadoras, ok? Então, eu tenho lá na universidade, em cima do meu bureau, mas eu não fui faz tempo, eu tenho placas polarizadoras que eu uso para fazer uma demonstração justamente dessa análise de polarização da luz, ok? Então, como é que você vai saber se uma onda é polarizada linearmente, por exemplo, ok? Então, vamos lá. O que você vai fazer para isso? Você vai usar placas polarizadoras que podem funcionar de várias maneiras, ok? A ideia é que um polarizador, ok? Ele tem uma direção definida, ok? Que ele deixa passar a polarização, ok? Então, a direção privilegiada aqui do polarizador eu desenhei em azul. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que essa direção é vertical, por exemplo, ok? E aí, quando eu faço incidir sobre esse polarizador uma luz que já é polarizada linearmente na vertical, o que vai acontecer? Esse polarizador, ele vai deixar passar tudo, ok? Então, a intensidade, o que eu chamei de IT aqui, é a intensidade transmitida pelo polarizador. Então, aqui eu tenho I0, ok? Podia escrever aqui. Na entrada, ok? A minha luz aqui é I0, antes do polarizador, e depois do polarizador, a intensidade é 100% transmitida, porque a polarização estava na direção, ok? Que o polarizador transmite, ok? Agora, mesmo o polarizador aqui, essa direção vertical, só que eu vou fazer incidir sobre esse polarizador aqui, ok? Então, é uma luz que é polarizada linearmente, mas que tem, cuidado que essa aqui é, ok? Ela incide, se você tem a placa, ok? Eu sou péssima para fazer desenhos tridimensionais, mas você tem uma placa aqui assim, e a luz, a direção de propagação perpendicular à placa polarizadora, ok? E o que eu quero dizer aqui é que a direção de propagação, a direção de polarização da luz, o polarizador deixa passar a vertical e a polarização da luz é horizontal, tá certo? Ela vem assim, ok? Então, ela vai ser cortada, essa daqui, tá certo? Então, eu posso escrever que essa direção aqui, ok? Para ficar mais claro, é vertical, ok? E essa aqui, essa polarização aqui é horizontal, ok? Então, como ele só deixa passar o que é vertical, ele vai cortar, ok? A luz, então, entra I0, sai 0, porque é tudo cortado. Então, como é que ele corta? Depende do mecanismo. Pode ser por absorção, ok? A maioria, os mais baratos que a gente tem, que eu tenho lá na universidade, são por absorção. Então, você tem cadeias moleculares, ok? Que são, então, essas cadeias, elas são polímeros, vão definir uma direção, ok? Onde a absorção da luz vai ser maior, e aí você define uma direção onde ela transmite e uma direção onde ela corta, tá certo? E aí, se você incidir agora, em vez de incidir com uma polarização que é ou vertical ou horizontal, ok? Então, aqui, na verdade, esse aqui é o plano, ok? A luz, ela está chegando aqui perpendicularmente, tá certo? Ao plano dos slides, ok? Então, aqui, a direção do polarizador, que é vertical, e a minha luz, ela é polarizada, ela não é
completamente vertical, nem completamente horizontal. Então, o que vai passar? Aqui é um problema muito simples. O que vai passar em termos de amplitude do campo, ok? É somente a componente do campo, vamos dizer que aqui, ok? Essa aqui é quando, ok? A luz, ela tem esse valor aqui quando ela está no máximo do seu valor, tá certo? Então, e aqui quando ela está diminuindo, mas sempre você vai ter o que vai ser transmitido aqui, ok? Quando ela está, vocês concordam que ela está oscilando assim? Então, ela está aqui no máximo, aqui ela está diminuindo, diminuindo, vai passar por zero, depois vai passar para cá, para cá, para cá, ok? Mas a cada momento, o que vai ser transmitido pelo polarizador é a componente desse campo elétrico que está na direção que o polarizador deixa passar, ok? Então, aqui só vai passar esse aqui só vai passar isso, tá certo? Então, como é que vocês podem descrever essa projeção, ok? Do campo, ok? Na direção do polarizador. Então, é o cosseno, θ é o ângulo entre a direção de polarização e a direção de transmissão do polarizador. Então, o E transmitido é o na verdade, essa aqui é E, né, a cada momento, ok? E vezes o cosseno de θ, ok? Eu vou colocar aqui, eu vou apagar, ok? A cada momento... é PDF, desculpa, eu não posso fazer isso, ok? Então, é a componente, a projeção do campo elétrico sobre o eixo, ok? Do polarizador. Então, como vai ser a intensidade transmitida? A intensidade transmitida vai ser proporcional ao quadrado do campo elétrico, né? Eu posso escrever aqui, ó, eu vou escrever aqui, que a intensidade transmitida, ok? Vai ser igual a 1 sobre 2 μ0 C, ok? Vezes, aqui a gente tem a amplitude, né? Que eu chamei de E0 aqui, ok? Ao quadrado, ok? A intensidade transmitida vai ser essa aqui. Então, o que é isso? Desculpa, vezes cosseno ao quadrado de θ, ok? O que é isso aqui? Na verdade, vocês concordam aqui? Ok? E transmitido vai ser isso aqui, ET ao quadrado, ok? Ou seja, E0 cosseno de θ ao quadrado, dividido por, ok? 2 μ0 C, porque é a definição da intensidade. E aqui vocês reconhecem o que? Esse aqui é o que chamaria de I0, né? Então, I transmitido vai ser I0, ok? Que estava aqui incidente sobre esse polarizador, cosseno ao quadrado de θ. Aí tem um nomezinho, que é a lei de Malus, não sei o quê, mas não precisa dar um nome a essa lei. É uma consequência óbvia, ok? Do caráter vetorial do campo elétrico, ok? Então, essa aqui é para uma placa polarizadora. Então, como é que vocês vão analisar isso? A gente polariza a luz, ok? Porque também ela pode estar não polarizada, ok? É o que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Ok? Eu posso fazer um desenhozinho aqui, por exemplo, ok? Então, nem toda luz é polarizada, linearmente, particularmente, mas nem toda luz é polarizada, ok? A luz de um laser é polarizada, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Ok? Mas se você pegar a luz do sol, por exemplo, ela não é polarizada, tá certo? A luz da iluminação que você tem na sala de aula, no seu quarto, ok? Ela não é polarizada, ok? Porque ela é emitida por emissores que não têm relação entre eles, ok? Numa lâmpada incandescente, por exemplo, você tem aquele filamento, ok? Então, o filamento, ele aquece, ok? Ele vai emitir elétrons, ok? Que vão colidir com na verdade aqui seria uma de gás, ok? Mas você vai ter, cada emissor vai ser um átomozinho, ok? E aí esse átomo vai emitir luz, ok? Independentemente do vizinho, independentemente, então você não vai ter uma relação de fase, ok? Você não vai ter uma onda
coerente, ok, particularmente. E então, não vai ter relação de fase, não vai ter relação de direção de polarização. O campo elétrico de um vai oscilar assim, o outro vai oscilar assim. Então, a gente desenha uma luz não polarizada, ok, dessa maneira, ok? Então, tem um que emitiu nessa direção, tem outro que emitiu assim. E aí, ok, você vai ter todas as direções de oscilação, tá certo? Então, ao mesmo tempo, você tem todas as direções de polarização, tá certo? Então, quando você passa essa aqui, ok? Então, essa aqui tem uma certa intensidade, ok? Uma energia que você pode medir. Quando você vai passar isso por um polarizador, vou colocar aqui uma direção, por exemplo, vertical, ok? Para o meu polarizador. Como é que vai ser? O que vai ser transmitido? Então, o que é, por exemplo, vertical aqui, você vê que essa polarização aqui, ela vai passar, tá certo? 100%. Essa aqui está horizontal, vai ser 0, ok? Essa aqui está assim, vai ser uma parte que vai passar, ok? Então, você vai adicionar, ok? E a outra que vai ser cortada, a perpendicular. Então, cada direção assim, você pode projetar na vertical, que passa, e uma componente horizontal que não passa. Então, você pode ver, se você pegar 45 graus, metade passa, metade não passa. E, em média, você vai ver que, em média, o que vai ser transmitido é I0 sobre 2, ok? Metade passa, metade é cortada, ok? Então, quando você tem uma luz não polarizada, ok? Luz não polarizada, ok? Então, depois do polarizador, esse aqui é o polarizador, ok? Essa aqui é a direção, né, que o polarizador deixa, ok? Então, o que vai ser transmitido, ok? Vai ser a intensidade transmitida, basicamente vai ser a metade. Isso faz sentido, não é? Então, você polariza a sua luz, ok? Você tem uma lâmpada, ok? Uma lanterna, qualquer coisa que não é polarizada, você coloca essa polarização. E aí, o que a gente faz depois, para analisar, a gente coloca um analisador que é outra placa polarizadora, tá certo? E aí, o que a gente observa é o seguinte. Eu coloquei aqui, você tem uma luz não polarizada, ok? Uma placa polarizada, ok? Que deixa passar a polarização vertical, por exemplo. Então, o que passa pelo polarizador, chamado de IP, é I0 sobre 2, tá certo? Então, agora eu vou colocar uma segunda placa, ok? Que eu vou chamar de analisador, ok? Você tem o polarizador que polariza e o analisador que vai analisar essa luz que foi transmitida pela primeira placa, ok? Aí, se eu colocar o analisador na direção horizontal, o que é que... E aqui eu vou colocar um detetor, eu vou olhar com o meu olho, eu vou botar um detetor. Eu vou detectar o que aqui? Nada. Nada, não é? Porque o que está incidindo sobre esse polarizador aqui é uma onda que é polarizada verticalmente e ele só deixa passar o horizontal. Então, aqui a gente vai ter 0. A intensidade transmitida aqui vai ser 0, tá certo? Aí, tudo bem. O que a gente faz, então, volta a essa configuração aqui, eu tenho minha placa analisadora, ok? E aqui eu vou colocar entre as duas, ok? Uma terceira placa, ok? Agora, ela tem uma direção, se eu colocar ela com a direção de polarização vertical ou horizontal, aí não vai mudar nada a minha análise. Eu já fiz isso aqui, tá certo? Se eu colocar ela vertical, então ela vai deixar passar, aqui vai ser vertical, aqui vai ser 0. Se eu colocar ela horizontal, aqui já vai ser 0 e aqui vai ser 0, tá certo? O interessante dessa terceira placa aqui é que ela vai fazer um ângulo com a direção do polarizador, da placa polarizadora, ok? Eu chamei essa de θP, ok? Porque vem depois do polarizador. E aí, o que vai acontecer? O que vai ser transmitido pela segunda placa aqui. Primeira, que é a polarizadora, essa aqui que é a segunda, ok? O que vai ser transmitido aqui, aí vai ser uma onda que vai ser polarizada na direção que ela deixa passar, porque ela só deixa passar essa direção, então a onda, ela vai ser polarizada nessa direção aqui, tá certo? E aí, qual vai ser a intensidade que vai passar? Vai ser essa, ok? Vezes, ok? Ela tá assim, não é? Essa setinha aqui. Então, vai ser a projeção dessa onda aqui, tá certo? Então, vai ser cosseno de θp, ok?
a amplitude do campo, aqui, cosseno de θ P, ok, desse ângulo. Então, a intensidade, quando você vai elevar ao quadrado, vai ser IP, ok, que é o que tinha passado aqui, cosseno ao quadrado de θ P. Tranquilo? E esse aqui não é zero, ok? É um certo valor que vai depender de θ P, ok? Então, isso aqui é bem interessante, porque agora, quando essa luz que está agora, o que isso mudou, então baixou um pouquinho, obviamente, a intensidade, mas girou, ok? A luz que vai incidir sobre essa placa analisadora, ela não é mais polarizada verticalmente, ou seja, perpendicular à direção do analisador. Agora, ela tem uma direção, ou seja, ela tem uma projeção na horizontal, né? Se eu fizer aqui, eu tenho uma contribuição vertical aqui, ok? E uma contribuição horizontal. Então, vai ter luz transmitida. Então, aqui o que você vai ter, ok? A luz que vai ser transmitida, ela vai ter a direção definida, ok? Essa direção aqui incide sobre a placa analisadora. O que é transmitido tem a direção definida pela placa analisadora e a intensidade vai ser a intensidade que incide sobre ela, I2, ok? Cosseno ao quadrado, aí eu botei aqui π sobre 2 menos θt, porque, ok, esse, você tem essa direção de polarização aqui, é a projeção sobre a horizontal, tá certo? Então, é π sobre 2 menos esse ângulo aqui, tá certo? E aqui eu peguei, porque normalmente eu faria, apesar que com a câmera não é tão bonitinho assim, mas eu peguei, vocês vão lá no YouTube, vocês vão procurar vídeos, eu peguei dois, que vou mostrar agora para vocês, ok? Esse daqui, por exemplo. Primeira coisa, vocês estão vendo o vídeo? Sim, sim, professor. Sim, ok. Então, esse vídeo é simplesmente o que eu teria feito. Ele tem duas placas, então tem aqui um papel, ok, com linhas, ok, para que vão apagar ou não apagar. Então, vocês podem ver que tem duas placas polarizadoras. Essa que ele está segurando na frente, então vamos dizer que essa aqui é a placa polarizadora, ok? E a segunda, tanto faz, né? E a segunda, então, ela tem uma certa direção. A gente tem as duas aqui e a gente vê bem, ok? As linhas, né? Então, deixa eu ver aqui, definir o que seria o polarizador e a transmissão, ok? Vamos dizer que essa daqui é o analisador e essa aqui está no fundo, mais perto da folha, é o polarizador, ok? Então, tem a luz que é refletida, né, pela folha, ok? E que vem até a gente, né? A gente está vendo essas linhas, então a luz ela vem do fundo para frente, tá certo? Então, a primeira placa aqui é o que eu chamei de polarizadora, tá certo? E aí, a segunda placa é a placa analisadora. As duas têm aqui, tá claro para todo mundo, que elas têm a mesma, elas deixam passar a mesma polarização, ok? Eu não sei se essa polarização é vertical ou horizontal, ok? Não está dito aqui, mas é a mesma, ok? Tem uma diminuiçãozinha aqui, porque tem um pouquinho de absorção. Então, a gente vê o desenho aqui, porque tem uma parte que é absorvida, tá certo? Mas vamos esquecer isso e a gente vê. Então, eu vou continuar aqui e aí gira. O que aconteceu? Como são as direções da placa polarizadora, essa do fundo e essa daqui agora? Elas são perpendiculares, tá certo? Porque, então vocês podem ver, inclusive, que na placa analisadora, que é essa da frente, ok? Quando a luz ela vem diretamente, ok, da folha para cá, a gente vê, ok? Não tem problema, porque essa luz aqui, a iluminação, o que é essa luz aqui que ilumina a folha? É a luz do sol, a luz de uma lâmpada assim, ok? Qualquer. Então, ela não é polarizada, ok? Então, a gente vê, ok? Tem mais luz aqui do que aqui, e basicamente a gente tem aqui 0/2, ok? A luz ela é não polarizada, e como essa placa aqui ela tem uma certa direção, a gente só vê a metade da intensidade, tá certo? Diretamente. Agora aqui a gente não vê nada, por quê? Porque a direção, vamos dizer que essa
da placa polarizadora, essa do fundo, vamos dizer que ela é vertical, como eu tinha feito na minha demonstração antes, tá certo? Então, se essa do polarizador aqui é vertical, essa do analisador, ela é horizontal, e então não passa nada, tá certo? Então é isso, ok? Passa, não passa, ok? Então, infelizmente, esse vídeo, ele só faz isso. Eu vou mostrar agora outro, que mostra a coisa bem interessante, que é quando... Aí eu vou cortar o som, eu acho. Já está cortado o som aqui, tá. Ok? Então, aqui, o mesmo blá, 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 o interessante chega aqui no final, ok? Aí ele botou a direção de oscilação, a direção do campo, ok? Então, ok, é bem devagar esse daqui, vamos lá. Homem. Ok. Pronto, ok? Isso que a gente acabou de ver. Agora são perpendiculares, ok? Ele vai voltar a colocar na mesma direção, ok? Ok, a gente entendeu isso. E agora ele vai colocar uma terceira placa entre as duas. E aí vocês podem ver o que vai acontecer. Pronto, ok? O que está acontecendo aqui? Tem a terceira placa, só que ela é paralela ou à primeira ou à segunda placa, tá certo? Ou seja, não tem nada transmitido porque em algum momento a luz ela é cortada, ok? Ela não chega porque ela é cortada ou pelo polarizador ou pelo analisador, ok? Tanto faz, os dois são cruzados, tá certo? Agora, quando você gira ela, ok? O que acontece? Ó, ok? Vocês podem... Pronto, antes ela estava vertical e agora ela tem uma componente, ok? E ela deixa passar. Então, ela girou, ok? Por que a gente agora está vendo alguma coisa? Porque o fato de inserir uma placa polarizadora entre o polarizador e o analisador, ok? Vai girar, ok? A direção a polarização, ok? Da luz que vai incidir sobre o analisador. E aí, quando ela era vertical, ela é paralela a não sei qual dos dois, ok? E quando ela vai ser, ok? Ele vai girar mais, então ela vai ser horizontal e ela vai ser cortada também, ok? Então, eu vou deixar aqui, pronto. Ok? Então, o ângulo não pode ser 0 nem 90 graus, porque não passa nada. Então, é alguma coisa entre os dois, ok? Eu acho essa aqui muito, muito interessante, ok? Porque é simplesmente o fato, ok? É a mesma luz incidindo, mas você manipula a polarização dessa... Aí eu tinha baixado, mas eu deixei aqui o link, mas é só procurar na internet que vocês vão achar, ok? Então, ok, sobre a polarização, eu tinha feito um exercício, eu acho. Deu para entender essa parte aqui? Então, é muito simples, ok? Não decorem uma lei, a lei de Malus, não sei o quê, vocês têm que entender o que está acontecendo, ok? A gente está tratando com um problema muito simples, que é uma polarização linear, ok? Então, é tranquilo. Então, você tem uma polarização linear, você tem uma placa polarizadora, passa o que a placa deixa passar e corta o que é perpendicular a essa direção. Então, é muito simples, é trigonometria, ok? Vocês fizeram uma revisão de trigonometria, então, tá tranquilo. E lembrar que essa trigonometria, essa relação aqui, a projeção, é da amplitude do campo, tá certo? E que a intensidade ela é proporcional ao quadrado dessa amplitude. Aí, com isso, ok, vocês resolvem qualquer problema. Eu não estou encontrando aqui um exercício que eu tinha preparado. Eu vejo que ele não está na... Ok, a gente pode fazer rapidamente um exercício aqui. O mais simples, todo mundo tem o Holiday em algum lugar, ok? Fazer um exercício de polarização, ok? Bom, na verdade, eu vou colocar na lista, porque como eu não tenho ele pronto assim, pode ser um pouquinho complicado em termos de desenho, ok? Eu vou passar a terceira parte, e aí se tiver tempo no final, eu volto a falar desse aqui, tá certo?
Então, essa aqui é a polarização da luz, que é, eu lembro, a direção de oscilação do campo elétrico, ok? E aí, a terceira parte que a gente vai ver hoje é, depois de estudar um pouquinho esse aspecto das ondas eletromagnéticas que são, elas transportam energia, uma onda transporta energia, ok? Uma onda, ela transporta informação, seja ela uma onda mecânica, acústica, eletromagnética, ok? Então, tem energia envolvida e a gente viu, então, que para as ondas eletromagnéticas é caracterizado pelo vetor de Poynting, ok? E o valor médio desse vetor de Poynting é o que a gente chama de intensidade, ok? E aí tem outra grandeza muito interessante que essas ondas eletromagnéticas elas transportam, é momento linear, ok? Tem uma terceira grandeza que é transportada pelas ondas eletromagnéticas, mas a gente não vai estudar isso em Física 4. As ondas eletromagnéticas, elas transportam também momento angular, ok? Mas a gente não vai estudar isso aqui, mas energia é momento linear, ok? Então, vamos lá. As ondas eletromagnéticas transportam momento linear, ok? E aí isso quer dizer o quê? Que quando essa luz ela vai incidir sobre um objeto, e aqui eu vou falar de um objeto que está essencialmente perpendicular, se ele não for perpendicular, eu vou pegar a componente, ok, da luz que é perpendicular a esse objeto, ok? Então, o sistema mais simples, um plano, ok, que vai interceptar, ok, uma luz incidente, ok, com uma certa direção de propagação, ok? Os dois perpendiculares. O que vai acontecer? Se essa luz ela incide sobre esse objeto, ok? E vamos dizer que esse objeto ele vai absorver essa luz, ok? Então isso acontece, por exemplo, uma superfície da cor preta, particularmente, ok? Então você tem a luz, você joga a luz, ok? E o objeto ele vai absorver a luz. Então ele vai absorver a energia, ok? Inclusive vocês sabem que vai aquecer o objeto, então absorve a energia. E aí já que a luz ela transporta momento linear, cadê o momento linear? Vocês sabem que o momento linear ele deve ser conservado, né? Você tem é uma lei que vocês estudaram em Física 1. Então, se não tem forças externas, ok? Você vai ter conservação do momento linear. Então, se o momento linear da luz sumiu, então ele deve existir, ok? Só que agora ele está na forma de momento linear para o objeto. Então, se inicialmente o objeto estava em repouso, momento linear, ok, da luz, ok, que está nessa direção, que é o momento linear. Então, esse momento linear vai ser transferido para o objeto, ok? Então, desenhei aqui uma variação de momento linear para o objeto. Então, se ele estava inicialmente em repouso, então o momento linear depois de ter absorvido a luz vai ser ΔP. Aí, como é que a gente faz? Não é como se fosse um projétil, ok? Chegou o projétil, ok? Interagiu e acabou. Aqui a gente tem uma luz que é incidente, então ela vai incidir sobre esse objeto, ok? Uma energia ΔU, ok? Durante um tempo ΔT. Vai depender do tempo, ok? Que essa luz ela vai iluminar o objeto, tá certo? Então, a gente mostra, ok? Que o módulo da variação, ok, do objeto, ok, a gente vai trabalhar aqui escalar, ok, é tudo, ok, unidimensional, na verdade tem um objeto que é perpendicular, mas a variação de momento linear, ok, ela vai ser essa energia, ok, que incidiu. Então, o ΔP vai ser durante o tempo ΔT, ok? Se você continuar mais um tempo ΔT, você vai ter um ΔP que vai ser o dobro, ok? Então, quanto mais tempo você deixar a luz iluminando o objeto, maior vai ser a variação de momento linear desse objeto, ok? Então, é ΔU sobre C, se o objeto absorver essa energia, tá certo? E aí, como a gente trabalha, ok, essa descrição da energia das ondas eletromagnéticas, ok, em termos de intensidade, ok, que é uma energia média, ok, temporal, uma média temporal, ok, da energia por
unidade de área, ok? Então, é a intensidade e a energia por tempo, por área. Então, é ΔU sobre ΔT, porque essa aqui foi a energia incidente durante o tempo ΔT. E A, ok? É a área do objeto. Acho que eu coloquei... Eita, não coloquei aqui. Mas a A seria a área do objeto, tá certo? Deixa eu colocar essa área aqui. Ok? Então, essa aqui é a área do objeto, tá certo? Essa área aqui que vai interceptar, ok? Toda a área que vai ser iluminada, na verdade, pela luz, ok? Então, essa intensidade, como é ΔU sobre ΔT sobre A, eu tenho que ΔU, a energia que vai ser absorvida pelo objeto, ok? É intensidade vezes a área, ok? Iluminada, vezes o tempo de iluminação, ok? E aí, como o ΔP é igual a ΔU sobre C, então eu vou dividir essa aqui por C, vou ter que ΔP, a variação de momento linear do objeto, vai ser a intensidade da luz, vezes a área iluminada, vezes o tempo de iluminação, ok? Então, se o objeto, como eu falei, é absorvedor, você tem que ΔP é igual a ΔT sobre ΔU sobre C e a ΔT sobre C, tá certo? E aí, eu vou falar agora de uma grandeza que se chama pressão de radiação, ok? Vocês lembram que é como fluido, tá certo? A gente viu essa noção de pressão, ok? Em física 2, ok? Nos fluidos, porque é uma força, só que a ação da força, ok? Vai depender muito da área sobre a qual ela está sendo aplicada, tá certo? Então, aqui a gente vai ter essa mesma noção, só que como é uma pressão exercida pela radiação eletromagnética, a gente chama de pressão de radiação, ok? Então, eu vou usar a segunda lei de Newton, que uma das maneiras de escrever essa lei de Newton, eu de propósito escrevi aqui vetorialmente, para lembrar que são uma relação vetorial, ok? Então, lembram que F, ok? A força resultante é MA, tá certo? É M dV sobre dt. Ok? Essa aqui é a segunda lei de Newton, que na forma que a gente mais usa em física 1, ok? É clássica, mas essa forma aqui eu posso escrever também, que é, usando esse aqui, M é constante, então eu posso dizer que é D de mv sobre dt, não posso? Já que M é constante. Então é D sobre dt de quê? O que é mv? É o momento linear, né? O momento linear do objeto, ok? Sobre o qual está aplicada a força. Então, aqui a gente pega um delta, ok? Que é uma grandeza, ok? Um tempo macroscópico, que é delta T. Então, a gente tem que F, isso é uma das maneiras de escrever a segunda lei de Newton, ok? E então, como é em uma dimensão que a gente está estudando, ok? O delta P nessa direção aqui. Então, a gente vai dividir o delta P pelo ΔT e vai encontrar, então, que é a intensidade vezes a área iluminada dividido pela velocidade de propagação da luz no vácuo, tá certo? E aí a gente chama isso aqui, quando divide essa força pela área, ok? A gente obtém aqui a pressão de radiação, ok? Que é a força dividida pela área. Então, a unidade força sobre área é Pascal, ok? Ou Newton por metro quadrado, ok? Então, você vê que a pressão de radiação é I sobre C, ok? Vocês sabiam disso? Sabiam que a luz ela exerce uma pressão de radiação? Ok? Se você está no sol, que está na praia, um dia assim de sol, céu azul, não tem nenhuma nuvem, vocês realmente vão sentir o transporte de energia, né? Porque você sente essa troca de energia com a luz solar, ok? Mas você, mesmo se você ficar em pé, ok? Você não vai se sentir empurrado pela luz, ok? Mas eu falei aqui que tem essa força aqui, né? Essa força radiativa, que é proporcional à área, aqui seria a área perpendicular, vamos dizer, à direção de incidência do Sol sobre seu corpo. Então, ok? Seu corpo aqui apresenta uma área iluminada A, ok? C é a velocidade da luz, e aí essa aqui é a intensidade do Sol, tá certo? Por que você não se sente empurrado pela luz
solar, ou por qualquer luz, ok? Mesmo um laser, ok? Mesmo se a gente colocar um laser, você não vai se sentir empurrado. Vai queimar, eventualmente, se for um laser, ok? Com uma energia grande, ok? Mas você não vai se sentir empurrado. Então, eu vou falar aqui, ok? Que essas forças elas são muito pequenas, e vamos então calcular uma ordem de grandeza. Vocês já têm uma ideia da resposta, é porque você divide por C. C é a velocidade de propagação da luz é muito alta, né? Então, quando você divide por C, você vai encontrar coisas que são muito pequenas. Aí eu coloquei aqui um cálculo de ordem de grandeza, para falar da luz solar que chega até você na praia, ok? Então, vocês têm uma ideia da intensidade, ok, da luz solar na superfície da Terra? Alguém tem uma ideia? Ok? É aproximadamente, a ordem de grandeza é 1 kW por metro quadrado, ok? Pessoal que trabalha com painéis fotovoltaicos, né? Você quer transformar essa energia em energia elétrica, aí qual é a base que você tem para calcular a área, ok? Que você vai cobrir, ok? Para ter uma certa potência, ok? Então, você usa esse dado que na superfície da Terra é da ordem de 1 kW por metro quadrado, ok? É muita energia, né? Ou seja, por segundo chega a 1000 joules, ok? A cada metro quadrado, ok? Então, essa aqui é a luz solar, ok? Luz do sol. Ok, então vamos lá. Eu quero calcular a pressão de radiação que corresponde a isso aqui, tá certo? Então, a pressão de radiação, eu vou calcular, então a pressão de radiação, vocês lembram? É uma força, ok? Sobre a área, ok? E é igual a, se a gente colocar uma, vamos dizer que você, sei lá, está vestido de preto, ok? Vai absorver toda essa luz que está incidindo sobre você. Só mostrando aqui a relação que a gente obteve, nesse caso, de um objeto que absorve, ok? A pressão de radiação é I sobre C, ok? É igual a I sobre C. E a gente vai colocar ordem de grandeza. Então, aqui, 10 kW vai ser 10, desculpa, 1 kW. É 10 a terceira, ok? Watt por metro quadrado, ok? E C é da ordem de 3, 10 a oitava metro por segundo, ok? Então, aqui a gente vai... sim, podia fazer isso aqui. Então, vai ser 1 sobre 3, ok? Que é 0,333, ok? 1/3. O que me interessa aqui é a ordem de grandeza. Então, essa aqui é da ordem da unidade, o que tanto faz. Mas o importante aqui vai ser a ordem de grandeza. Então, a gente tem 10 a terceira, e aqui a gente vai ter 10 a menos 5, né? E a unidade, como é uma pressão de radiação, vai ser Pascal. Ok? 10, ok? Isso que me interessa aqui, a ordem de grandeza. 10 a menos 5 Pascal. A gente vai comparar com o quê? Vocês têm uma referência de pressão quando você está na praia, por exemplo. Qual é o tipo de pressão a qual você está submetido? A atmosférica? A pressão atmosférica, ok? Então, na praia, você está submetido a uma pressão que é uma atmosfera, ok? Vocês lembram da relação entre atmosfera e Pascal? Uma atmosfera é basicamente 10 a 5 Pascal, ok? Então, essa pressãozinha exercida pelo Sol aqui é da ordem de 10 a menos. Ok? Ok? Então, é muito, 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 muito pequeno, tá certo? Então, é por isso que vocês não sentem essa pressão de radiação, mas ela existe. Então, por que ela é importante? Porque, na verdade, ela tem consequências, ok? Antes de falar disso, eu queria voltar aqui, que eu esqueci de fazer. Eu falei de um objeto que seja absorvedor, né, que absorve toda a energia que incide sobre ele. No caso do objeto refletir toda a energia
incidente sobre ele. Vocês acham que a pressão ela vai ser, ou seja, a força, né? A área sendo a mesma, a força exercida pela luz ela vai ser maior ou menor do que quando o objeto é absorvedor? Menor, né? Se ele refletir, menor, por quê? Olha, vejam em termos de conservação do momento linear, ok? Aqui é um pouquinho difícil falar de... Vocês lembram de colisões, né? Física 1. Quando você tem um objeto, ok? Vamos dizer que ele está em repouso, ok? E aí incide aqui um projétil, ok? É uma analogia que vocês não podem fazer. A luz, ok? Não tem massa particularmente, ok? Então, o momento linear da luz, a gente viu que a gente escreve ela em termos de energia, ok? É a energia dividida pela velocidade de propagação, ok? Mas vamos dizer que se tem um projétil aqui que tem uma certa velocidade e uma certa massa m, e aqui, e inicialmente, eu vou colocar v igual a zero, ok? Então, você vai ter, antes da colisão, vocês têm o momento linear, ok? P é igual a zero, ok? E você tem o Pzinho, que é esse daqui, que é igual a mv. Aí, depois da colisão, ok? Depois, vamos dizer que foi tudo absorvido, ok? Então, a gente tem que ver quais são as condições. Fica um pouquinho difícil aqui, né? Mas depois da colisão, você vai ter que o objeto, ok? O ΔP, ok? Vai ser igual a menos o ΔP. Vocês concordam? Ok? Não, desculpa. MV era igual. Se o problema é que ele tem que desaparecer completamente, ok? Então, eu vou dizer que V final é igual a zero, ok? Então, inicialmente, você tinha MV, ok? E no final, você deve ter MV também, tá certo? Aí, se você tem, então você vai ter ΔP, que é igual a menos ΔV, ok? E aí, se você tiver agora, que objeto, ele vem com uma velocidade, ok? Inicial, ele vem com uma velocidade e ele sai com a mesma velocidade, mas só muda o sinal, tá certo? Então, você vai ter aqui que o ΔP, ok? Vamos dizer que aqui a velocidade final, o ΔP, é igual a final, vamos dizer que é zero, ok? Ou seja, as massas têm que ser iguais nesse caso, ok? Então, ΔP é igual a zero, então você tem que é... Não, desculpa, ΔP não é igual a zero. É velocidade final menos velocidade inicial, tá certo? Final menos inicial, ok? Aqui você vai ter velocidade final, que vai ser o quê? O que é a velocidade final? É menos v, ok? Menos velocidade inicial, menos v, é igual. E aqui tem a massa, desculpa aqui. Vezes essa massa, tá certo? Então, é menos 2mv, ok? A variação de momento linear do projétil é o dobro da variação aqui, nesse caso, tá certo? Então, a variação, ok? A variação do outro, ok? Vai ser 2mv, ok? Porque você tem ΔP mais ΔV, que deve ser igual a zero. Então, você vê que no caso de refletir, ok? Você aumenta a transferência de momento linear, tá certo? E, na verdade, você aumenta por um fator 2. Então, se você tem um objeto que é 100% refletor, o que você vai ter é que a variação de momento ok, do seu objeto, ok, em módulo, vai ser igual, antes era ΔU sobre C, não é? Aqui você vai ter 2, você vai ter que a força vai ser 2 vezes ΔP, ok? ΔU sobre C, essa aqui é ΔP, 2 ΔU, essa aqui
ok? E aqui você tem o ΔT, essa aqui é ΔP sobre ΔT, ok? E você tem que a pressão de radiação, ok? Vai ser igual a 2 vezes, ok? Aqui vocês tinham I sobre C, aqui vocês vão ter 2 I sobre C, ok? Então, esses aqui são 2 casos limites, ok? Vocês têm o caso limite absorve tudo, você tem o caso limite e reflete tudo. Então, na verdade, você vai ter o valor que vai ser entre esses dois, tá certo? Entre uma vez e 2 vezes essa razão I sobre C, tá bom? Então, se é completamente absorvedor, é I sobre C, se é 100% refletor, vai ser o dobro, tá bem? E aí, eu quero falar agora das implicações que isso aqui tem, ok? Foi já no século XVII, ok? Foi dito que essa cauda dos cometas devia ser, porque quando você, aqui tem uma foto do cometa Hale-Bopp, ok? Que eu peguei no Wikipedia, você vê que tem 2 caudas aqui. Essa aqui você tem as partículas gasosas, ok? Os gases. E o Sol está, ok? Emitindo, ok? A radiação, a pressão de radiação do Sol afasta esses gases, ok? Do Sol, tá certo? E aqui são partículas mais pesadas, ok? De poeira, de não sei o que, que não são tão submetidas, ok? Que são submetidas, mas a força resultante é menor, ok? Então, essa aqui é a cauda dos cometas, ok? Você tem também as velas espaciais. Então, isso aqui é um projeto, eu não sei se já foi feito, mas no espaço intersideral, ok? Você não tem força, ok? Você tem um objeto, uma sonda espacial, por exemplo, ok? E aí, uma das maneiras de fornecer energia, ok? A essa movimento, ok, a essas sondas, ok, variar, ok, uma direção, por exemplo, seria em termos de vela espacial, porque você tem essa pressão de radiação, ok, do Sol, se for no sistema solar, ou de outra estrela, se for em outro lugar, ok? Então, tem que calcular. Então, é uma força muito pequena, a vela tem que ser grande, mas sendo na Terra, ok? Comparado às outras forças às quais a gente está submetido, a força de gravitação, etc. Então, realmente, essa força é muito pequena, essa pressão de radiação. Mas no espaço intersideral, seria o caso de ser a única força e ela tem um efeito, ok? E aí as sondas espaciais também tem que levar em conta, justamente porque é uma das forças, ok? Mesmo pequena, ela é bastante única, então tem que levar em conta essa possibilidade, ok, de pressão de radiação, de força exercida sobre os objetos que são enviados no espaço, ok? Em termos mais, assim, de física atômica e óptica, eu não vou falar aqui, mas a gente já ouviram falar talvez de técnicas de resfriamento laser. Então, a gente tem um átomo aqui, ok, que tem uma massa, que tem uma velocidade, ok, por exemplo, aqui, ok? E aí, ele tem uma certa velocidade, e aí vocês sabem que a velocidade média, por exemplo, de um gás numa sala, por exemplo, vocês devem ter calculado em Física 2 a velocidade do movimento de hidrogênio, por exemplo, que é a molécula mais leve, né, do ar, e é supersônico, é da ordem de 1000 metros por segundo, né? Essa aqui é cinética dos gases, e aí você sabe que tem uma relação entre a energia cinética média de um gás, ok, e a temperatura, ok? Então, é por isso que quando você abre um frasco de perfume num cantinho da sala, você vai sentir rapidamente, ok, na outra extremidade da sala, porque as partículas elas se propagam, ok? E essas velocidades podem ser bastante grandes. Então, quando você quer estudar um átomo, esse átomo de massa m, ok? Se ele tem uma velocidade grande, fica difícil estudar ele. Tem outros efeitos que vêm, ok? Esconder, ok, os fenômenos que você quer observar. Então, o que você pode fazer é jogar aqui uma luz, ok? E aí você vai transferir o momento linear dessa luz aqui,
ok? ΔP, e o ΔP vai ser assim, ok? E aí aí tem que ter nas condições corretas, você consegue diminuir essa velocidade, diminuir. Não vai parar, porque tem um limite para isso aqui, mas você consegue diminuir drasticamente, ok? A velocidade de átomos. Então, os átomos que eu conheço, por exemplo, o césio, que é um átomo bastante pesado, ok? Com técnicas que são um pouco sofisticadas, ok? Com laser, a gente consegue resfriar, por exemplo, a temperatura ambiente, 300 Kelvin, ok? A temperatura média, ok, desses átomos é da ordem de 200 metros por segundo, ok? E a gente consegue resfriar a temperaturas de 100 microkelvin, ok? Onde a velocidade é da ordem do centímetro por segundo, ok? Então, fazendo o quê? Fazendo isso, você joga a luz contra esses átomos e você transfere momento linear da luz, ok, para esses átomos, ok? E aí, essa aqui é para resfriar, mas você tem outras maneiras, ok, de manipular a matéria com a luz. Por exemplo, isso que está acontecendo aqui nessa cometa, né? Você está manipulando, ok, gases, ok, com a luz. Você está obrigando eles a mudar de direção. Então, vocês podem imaginar muitas técnicas para manipular a matéria com a luz, ok? Ok, então a gente pode fazer. Tem perguntas sobre. Então, 3 aspectos que a gente viu hoje, ok? Transporte de energia, vetor de Poynting e intensidade, ok? O transporte de momento linear, agora, com grandezas associadas que são essencialmente a pressão de radiação, ok? E tem a terceira, que é a polarização da luz, ok? Então, basicamente, é só isso que a gente vai fazer sobre as ondas eletromagnéticas, ok? E a gente vai usar bastante ainda a parte de polarização, ok? Quando a gente vai fazer ótica física, depois é a ótica geométrica, ok? Agora, a pressão de radiação, realmente, não vamos mais usar isso aqui. E transporte de energia, vamos falar, ok, de intensidade também, ok? Na parte de ótica física, quando a gente vai detectar, ok, uma distribuição de intensidade, ok, quando a luz ela passa através de uma fenda dupla ou de uma abertura circular ou de uma grade de difração, ok? Então a gente vai usar esses conceitos, então é bom realmente estudar tudo isso, ok? Então, como a gente tem ainda um pouquinho de tempo, eu fiz um exercício, ok? Sobre a polarização. Eu posso pegar um exemplo aqui do Halliday. Ok, então vamos lá fazer o exercício. Eu vou colocar aqui na minha edição, que é a 8ª edição, ok, do Halliday. Quando eu for enviar para você os slides, o que eu vou fazer é que eu vou enviar o texto do exercício também, ok? Na última aula, quando eu enviei os slides, não tinha mais as minhas anotações, porque eu fiz uma manobra assim e perdi essas anotações, mas essa eu vou tentar salvar, ok? Então, na minha edição, que é uma edição bastante antiga, é no capítulo 33, ok? Que é o das ondas eletromagnéticas, ok? E é o exercício, por exemplo, o 32, é o primeiro de polarização, ok? Problema, exercício 32, e na minha é página 30, ok? Esse é um detalhe. Então, qual é esse problema, ok? Então, a gente tem, como é o primeiro, é o mais simples, ok? Tem um feixe de luz não polarizada, ok? Então, tem uma luz não polarizada, então eu vou desenhar isso aqui como sendo esse feixe de luz. Ele tem não polarizado, quer dizer que ele tem todas as direções de polarização, ok? Porque os emissores microscópicos, ok, dessa fonte estão completamente sem correlação nenhuma entre si, ok? Então, eles emitem em momentos aleatórios, em direções aleatórias e com polarizações aleatórias. Então, a gente tem aqui um feixe de luz não polarizado, ok? Não polarizado, essa luz, ok?
E aí, ela tem uma intensidade I0, eu vou chamar de I0 aqui, que é de, vou pegar os mesmos valores que no exercício, é 43 watts por metro quadrado. Ok? Então, isso aqui é a luz, e ela atravessa um sistema composto por duas placas polarizadoras, ok? Que fazem um ângulo, tem o eixo Y, então eu vou desenhar como essa luz se propaga, por exemplo, no plano, ok? Perpendicular aos slides, e eu vou desenhar essas placas polarizadoras no plano dos slides, ok? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou desenhar aqui um plano, ok? Vou desenhar um pouquinho mais. Cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Ok. Aqui, tá certo? Vou chamar esse daqui de Y, ok? Por exemplo, esse aqui é X. Então, a direção de propagação seria Z, ok? E aí, essas duas placas polarizadoras tem a primeira que faz um ângulo θ1, ok? De 70 graus, com Y, ok? Então, 70 graus, eu vou fazer aqui, vou pegar azul, ok? Eu vou desenhar 70 graus, seria alguma coisa assim, tá certo? Essa aqui é a θ1, ok? A placa polarizadora. Eu vou escrever aqui 1, ok? E eu vou escrever que θ1 é igual. θ1 é esse daqui, tá? θ1 é igual a 70 graus. Então, essa aqui é a placa polarizadora, ok? Polarizadora, ou seja, é a primeira, ok? Que a luz vai encontrar no seu caminho, tá certo? E aí tem uma segunda placa, ok? Que eu posso desenhar com uma cor um pouquinho diferente, que faz um ângulo de 90 graus com o mesmo eixo Y, tá certo? Então, ela tá aqui. Desculpe, eu tenho que colocar. Eu quero uma reta, ok? Ok, vocês estão entendendo, né? Então, essa aqui é a placa 2, ok? É o que chamo de analisador, ok? Então, θ2 é igual a 90 graus, ok? Esse aqui é analisador. É o vocabulário, né? Então, é a segunda. Então, a questão é, a pergunta é, qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema, ok? Então, uma vez que essa luz incidente não polarizada com essa intensidade aqui, ela passa pela primeira placa e depois passa pela segunda, qual é a intensidade transmitida, ok? Então, esse é um exercício típico, muito simples, ok? Então, primeiro a gente vai calcular, ok? A intensidade transmitida pela primeira placa, tá certo? Que eu chamei de polarizadora. Ok? Então, qual é a intensidade transmitida pela placa polarizadora? Então, aí é simples, né? Quanto é essa intensidade? 21,5. Ok, o número ou seja, é a metade dessa aqui, porque o que incide sobre essa primeira, ok? Então, vou chamar de I1, por exemplo, ok? Vai ser igual a I0 sobre 2, por quê? Porque I0 é não polarizada. Então, tipicamente, tem metade na direção da placa polarizadora, qualquer que seja o ângulo, tá certo? Então, tem metade nessa direção aqui e metade na direção perpendicular aqui, tá certo? Ou seja, seria 20 graus para cá. Então, vai passar a metade. Então, I1 vai ser I0 sobre 2, vai ser igual a 43 watts por metro quadrado dividido por 2, vai ser igual a 21,5 watts por metro quadrado. Tá ok?
Muito bem. E aí, agora, eu vou... Tem um espaçozinho ainda para escrever aqui. Então, uma vez... E como é polarizada essa luz, ok? Ela incidiu com essa intensidade, com todas as direções, ok? Só que uma vez que ela passou pela primeira placa, como vai ser essa polarização, ok? Eu vou redesenhar os eixos aqui. Eu não sei onde está meu... Ah, tá aqui. Ok? Aqui. Bom. X, Y. Qual é a direção de polarização dessa luz transmitida? Ok? Eu vou colocar. É a direção que a placa polarizadora deixou passar, né? Ou seja, ela está assim, tá certo? 60 graus, tá certo? É isso que passou com uma intensidade I1, tá bom? E agora, essa daqui, ela vai incidir sobre essa segunda placa aqui. Então, o que vai passar em termos de intensidade, de amplitude, desculpe, vai ser, a gente vai fazer a projeção aqui. Ok? Então, vai ser E2, ok? Depois da segunda placa, que vai ser igual a E1, ok? Que foi a amplitude correspondendo a essa intensidade, ok? Ou seja, eu tenho que I1 é igual a 1 sobre 2 μ0c E1 ao quadrado, ok? Então, E2 vai ser E1, que é essa amplitude aqui, cosseno de quê? De 20 graus. De 20 graus, tá certo? Cosseno ao quadrado, né? Exatamente. Cosseno. Aqui é o cosseno porque estou olhando a amplitude, ok? Então, realmente, o que vai passar, a amplitude que vai passar é essa amplitude aqui, a projeção, que é E1 cosseno de 20 graus. Então, a gente vai ter que I2, ok? Vai ser igual à intensidade E1 ao quadrado sobre 2 μ0c vai ser o que a gente chama de I1, ok? Então, vai ser I1 cosseno ao quadrado de 20 graus. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui em preto. I2 vai ser igual a I1 cosseno ao quadrado não é θ2, né? Porque aqui é θ2 é em relação a esse eixo aqui, mas não interessa para a gente. O que interessa é o ângulo que faz a polarização incidente, que agora está assim, com essa direção da analisadora, de 20 graus, tá certo? Ok? Então, é igual a 21,5 watt por metro quadrado, vezes cosseno de 20 graus. Ok? Bom, esse aqui também vocês têm que fazer. Cuidado na sua calculadora. Por exemplo, a minha agora está em radianos, eu vou botar em graus, ok? Cuidado para colocar a unidade correta. Então, é cosseno de 20 graus, ok? 0,94, ok? Professora, mas é ao quadrado, né? O Sim, cosseno de 20. tem razão. Ao quadrado. Cosseno de 20 ao quadrado, então 0,88. Ok? Então, 0,88 vezes 21,5, ok? Vai dar aproximadamente 19. Ok? E a unidade continua sendo watt por metro quadrado. Tá ok? Então, ok? Nada de fórmula, de não sei o que. A cada momento, ok? Vocês têm que pensar e entender o problema de tal maneira que quando você tiver uma prova, ok? Daqui a 2 semanas, ou uma prova daqui a 2 anos, não sei o que, se já vocês entenderam, então vocês vão lembrar, ok? Vocês entendendo, vocês são capazes de resolver o problema, ok? Não é uma questão de fórmula, não sei o que. É só entender essa natureza vetorial, ok? Da onda eletromagnética e da polarização, ok? E da relação, obviamente, entre essa amplitude do campo elétrico e do que a gente chama de intensidade, okay? Que é uma energia
por unidade de tempo, por unidade diária. Ok? Eu vou parar aqui e esperar perguntas se tiver, dúvidas se tiver. Eu tenho uma pergunta para vocês. Ontem à noite eu enviei o link da aula de hoje. Vocês receberam? Eu não, professora. É isso que eu Eu estou recebi. dizendo. Aí vocês Eu entraram recebi, na eu aula. recebi do Sebastião hoje. Recebi do Certo. Sebastião. Tá muito estranho isso aqui, porque o que chamou minha atenção é que eu estou no grupo também, eu não recebi o e-mail que eu enviei. Aí quando eu vi que não tinha recebido, que o professor também não tinha recebido, enviei de novo não recebi, e aí eu pedi para Sebastião mandar o link para você. Então, eu tenho que ver esse aqui, né? Porque eu enviei ontem à noite e vocês não receberam. Tá certo. Então, isso era a minha pergunta para vocês. Vocês têm uma pergunta para mim sobre o assunto? Inclusive, quando vocês têm dúvidas, então vocês têm o canal Sebastião e vocês têm também pelo SIGA, vocês podem enviar e-mail para mim, né? E para a professora. Dúvidas? Professora, a intensidade da placa 2, ela não é pela metade só porque ela é analisadora? Desculpe, não entendi a pergunta. A analisadora, ela vai pegar uma onda que já é polarizada, né? A onda que incide sobre a segunda placa, ela é polarizada, tá certo? É por isso que não divide por 2 a intensidade? Sim, sim. Quando a luz, Tá, na primeira você divide por 2, por quê? Porque você tem a primeira, então vamos separar os problemas, ok? Você tem uma placa polarizadora, ok? Que tem, a primeira, ela faz um ângulo de 70 graus em relação à vertical, vamos dizer, ok? Só que para ela, não importa se ela tem essa orientação, não importa porque a luz que incide sobre essa primeira placa, ela é não polarizada, ou seja, ela tem todas as direções de polarização. Então, tem algumas, aquelas que estão na direção da placa polarizadora, vão passar 100%, ok? Ou seja, as contribuições, as que estão oscilando, ok? Os campos que estão oscilando perpendicularmente não vão passar, os que estão oscilando paralelamente vão passar, e os outros vai ter uma parte que vai passar, outra que vai ser cortada. Em média, a metade vai estar na direção perpendicular, ou seja, vai ser cortada, e a outra metade vai estar na direção que passa, então vai passar, ok? Então, na primeira placa, ok? A intensidade depois da primeira placa, ok? Essa daqui, inclusive, eu vou colocar aqui, talvez, ok? O segundo item é intensidade transmitida pela segunda placa, ok? Ok? Não sei se fica mais claro agora. Na primeira placa, a gente dividiu por 2, porque o que está incidindo sobre a placa é uma luz não polarizada. Então, só passa a metade. Agora, na segunda, é diferente. A luz que chega na segunda placa, ela é polarizada, ok? É por isso que a gente chama a primeira de polarizadora, porque ela polariza a luz, tá certo? Então, você perde muita energia, muita intensidade no processo. Você perde a metade, porque tudo que foi cortado, ok? Não passou. Mas uma vez que passou pela primeira placa, a luz, ela não é mais uma luz não polarizada. Ela é uma luz polarizada linearmente, com um ângulo de polarização de 70 graus em relação à vertical. Ok? Então, é isso que eu desenhei aqui. 70 graus em relação à vertical. A luz, essa aqui em vermelho, é a luz que chega na segunda placa, tá certo? Como a segunda placa ela é horizontal, por exemplo, ok? Então, a componente da luz incidente que vai ser transmitida pela segunda placa é a parte assim da projeção, ok, do campo elétrico sobre essa direção de transmissão da segunda placa. Ou seja, esse campo aqui é que eu chamei de E1, ok? A amplitude desse campo aqui, ele oscila entre E1 menos E1, E1 menos E1. É um cosseno desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ok? É 20 graus, ok? Para completar os 70. Ok? O importante não é que tenha 90 graus entre isso e isso aqui. Não importa, tá certo?
O que importa para a transmissão dessa segunda placa, que é horizontal, é a polarização da luz que incide sobre ela, tá certo? E essa luz, ela é polarizada assim. Então, só vai passar isso aqui. Se a placa polarizadora estivesse polarizada com a luz de polarização vertical, por exemplo, ok? Então, a luz que chegaria na segunda placa seria vertical. E aí, não teria nada transmitido, ok? Porque a luz, ela seria polarizada E1 nessa direção, chegando nessa daqui, não passaria nada. Mas como não é 90 graus, ok? O importante aqui são esses 20. Entendeu? Entendi. Então, Obrigado, professor. tem que analisar placa por placa, tá certo? Se você tem agora, aí o exercício é o seguinte, provavelmente já no seguinte, no Holiday, é o quê? Você vai inserir, ok? Entre duas placas, particularmente que estão nessa configuração que eu falei que elas são cruzadas, ok? Então, se elas são cruzadas, se você só tem duas placas, é como o vídeo que eu mostrei. Não passa nada, tá certo? E aí você insere uma terceira placa entre as duas, e aí o que muda? Isso muda que a luz que vai chegar na última placa, ok? Aí você boca uma, duas, o diabo, tá certo? O importante para a transmissão do sistema é qual é a polarização da luz que vai incidir sobre na última placa, ok? Então, se a última placa ela é uma direção de polarização horizontal, por exemplo, então, se a luz incidente sobre essa última placa, ela tiver qualquer componentezinha, ok? De polarização nessa direção horizontal, ou seja, se ela não é 100% vertical, se ela é mesmo um pouquinho assim, vai passar alguma coisa, entendeu? E quanto mais horizontal ela for, mais energia vai passar, mais intensidade, ok? Mas o importante, então você faz placa por placa. Essa placa, ela deixa passar qual a intensidade? Essa intensidade, com qual polarização? Ok? São duas coisas. A polarização que deixa passar e a intensidade. E aí vai na segunda com esses dados, ok? Incidente. Essa polarização, essa intensidade. Aí depois dessa segunda placa, essa intensidade, essa, etc. Até, se você tem 10 placas, você faz isso 10 vezes. Entendeu? Então, é bom fazer figurinhas. Eu acho que é bom, quando tem provas, ok? Tem que fazer figura, porque senão eu não sei o que vocês fizeram. Eu acho que mais importante ainda é para vocês, ok? Vocês fazem uma figura. Como é que eu vou resolver um problema desse sem fazer uma figura? Ok? Para visualizar. Se eu não fizer uma figura, eu vou dizer, a direção de polarização dessa aqui é 90 graus. Não é, ok? É 20, ok? Ok, então, eu vou parar aqui a gravação da aula e a gente se vê na próxima aula, na terça-feira, ok? Até eu não consigo sair.